Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, um canal criado para difundir a doutrina espírita, para levar até vocês os evangelhos, palestras e outros temas, enquanto não é possível que o façamos nas dependências da fraternidade. Seguimos todas as orientações das secretarias de saúde para a proteção dos trabalhadores e dos assistidos. Se vocês ainda não forem inscritos no nosso canal, se inscrevam, acionem o sino de notificações para que possam receber todas as postagens, as novas postagens de vídeo, vocês serão informados. Nos ajudem a difundir o canal e com isso levar a mais pessoas um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo e esses outros temas. É muito importante, nesse momento, quando não podemos estar de forma presencial, difundindo a doutrina espírita através do Evangelho, que nós o façamos virtualmente. A importância de muitas pessoas unidas no mesmo momento, com um pensamento voltado a Deus, voltado a Jesus, eleva muito a psicosfera do nosso planeta. Isso traz muitos benefícios a todos os necessitados e a todos nós que participamos desse engajamento. Façam parte dessa corrente, nos auxiliem bastante. A casa ela continua com as suas atividades filantrópicas, ela continua com as entregas de cestas básicas, roupas para pessoas que nos procuram. Então nós contamos sempre com o apoio de todos vocês. Quem puder colaborar conosco, as cestas básicas que serão entregues em abril ainda precisam de arroz, se possível de 5 quilos, feijão, macarrão, molho de tomate, enlatados em geral, itens da cesta básica. Às vezes é um pequeno ato que não nos custa tanto, mas vocês não têm ideia de como beneficia as pessoas que estão necessitando neste momento. Nós estaremos com horários reduzidos para recebimento dessas doações. Nos acompanhe através do Instagram e também na nossa página do Facebook. Lá nós postaremos os horários de atendimento. Normalmente tem sido aos sábados, no período das 14 às 16 horas, mas por motivos óbvios nós estamos reduzindo um pouco esses horários. Então, vamos neste momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai. Vamos formando uma corrente de amor, pedindo proteção, equilíbrio e amparo. Pedimos uma melhor compreensão do trecho a ser lido na noite de hoje, que possamos aprender e que possamos praticar, incluindo na nossa rotina diária os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos pedindo permissão neste momento para dar por iniciado o Evangelho da noite. Como forma de agradecimento, no nosso pensamento dizemos: Pai nosso que estais nos céus em toda parte. Santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, se possível, de todo mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Ama o próximo como a si mesmo. Itens de 1 a 4. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, capítulo 12. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhes um que lhe devia 10.000 talentos, e como não tivesse com o que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém tal servo, lançando-se-lhes aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe de toda a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe deviam 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda porque me vieste rogar isso. Não devias tu, logo, compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou o seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. O primeiro mandamento ama Deus sobre todas as coisas. Jesus coloca como o segundo mandamento, tão importante como o primeiro: ama teu próximo como a ti mesmo. Somos todos uma grande família nesse planeta maravilhoso que é a Terra. E como uma grande família, o Pai quer que os filhos se deem bem, quer que os filhos se tratem com respeito, quer que os filhos se amem. Nós precisamos aprender a amar ao próximo como nos amamos. Isso não é uma tarefa fácil, porque nós ainda não temos um padrão evolucionário tão grande para que possamos aprender a perdoar e a amar como Deus nos ama. Jesus ainda coloca um norte, uma bússola moral para nos auxiliar nesse caminho de amar ao próximo, que é: faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Já não é uma coisa tão difícil de seguir. Eu posso pensar: será que eu gostaria que aquela outra pessoa recebesse isso? Ou seja, que eu gostaria de receber aquilo ou isso se fosse pela outra pessoa? Me colocar no lugar da outra pessoa. Se eu vou conversar com meu irmão, será que eu gostaria de receber críticas, ofensas, xingamentos no momento em que eu preciso mais do que nunca de amparo, de carinho e de compreensão? Nós aos poucos estamos aprendendo que nós recebamos os nossos irmãos da forma com que nós gostaríamos de ser recebidos e que tratemos os nossos irmãos da forma com que gostaríamos de ser tratados. Essa já é uma missão
que parece mais fácil porque ela está mais clara de como agirmos, mas às vezes é muito difícil porque eu tenho que vencer o meu orgulho, eu tenho que vencer vários vícios para poder fazer uma ação tão profunda assim. E Jesus dá mais uma parábola para nos mostrar de exemplo, que seria a parábola que mostra que o Senhor perdoa as dívidas do servo porque ele lhe implora, e depois percebe que o servo não estava fazendo a mesma coisa e volta atrás. Se nós analisarmos bem profundamente aquela oração que nós utilizamos para iniciar e terminar normalmente o Evangelho, ou a nossa oração diária do Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Uma vez mais, eu coloco uma condição que só preciso ser perdoado a partir do momento que eu aprender a perdoar as pessoas que me ofendem. Nós temos um trabalho muito longo pela frente e nunca foi tão evidente a importância de trabalharmos, de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Hoje nós temos uma palavra que define isso, que nós temos que ter muita empatia, sentir o que o nosso irmão está sentindo, nos compadecermos desses irmãos, orarmos por eles, rogarmos para que eles possam receber aquilo que necessitam, sempre segundo a vontade do Pai. Mas ainda temos um egoísmo muito grande, que num momento como esse, às vezes se torna mais relevante ou mais aparente, vem à tona esse nosso egoísmo. No momento em que meu direito de ir e vir, meu direito à liberdade é cerceado porque eu começo a ser barrado na minha casa. Alguém me diz que eu não posso sair da minha casa. E nesse momento, nesse primeiro ímpeto, eu penso que eu não posso sair da minha casa e isso está me ferindo porque eu tenho o direito de sair. Mas eu esqueço completamente que eu não sair hoje é um ato de caridade. Algumas pessoas vão dizer que têm motivos para sair. E existem sim pessoas que têm motivo para sair. Mas essas pessoas, elas devem sair tomando os devidos cuidados, para que nós, que não queremos ser contaminados por outras pessoas, sejamos a causa da contaminação de outras pessoas. Nós estamos no meio de uma pandemia, e essa pandemia, ela nos mostra a importância de nos cuidarmos e de fazermos uma ação em conjunto, toda a sociedade combatendo a doença. Não adianta se metade da população fizer o que é certo. Todos temos que fazer o que é certo. Mas também não podemos pensar, já que o vizinho está saindo, eu também vou sair, também vou fazer o que é errado. Eu não estou praticando o amor ao próximo. Na verdade, não estou praticando o amor nem a mim mesmo, porque eu também sou suscetível a me contaminar e precisar ser internado, ter um atendimento mais grave dentro de um dos hospitais, um atendimento com uma atenção muito maior, né? É muito complicado esse momento que nós estamos passando. E para amar ao próximo hoje, como a mim mesmo, eu nunca tive tanto que colocar no papel se eu gostaria que outras pessoas fizessem isso para mim. Eu preciso ter certeza se eu estou tendo as melhores atitudes em benefício da sociedade, em benefício do próximo. Nós somos seres de sociedade, seres sociáveis. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para fazer parte de um grupo. Nós precisamos ajudar no crescimento desse grupo. Quando um de nós faz a coisa certa,
nós acabamos incentivando outras pessoas a também fazê-lo. Quando eu perdoo algum irmão, eu estou mostrando para outras pessoas que é possível sim superar o meu ego, meu orgulho, minha vaidade, em prol de um mundo melhor. Quando alguém erra para comigo e me pede desculpas e eu aceito as desculpas, ou não me ofendo com a ação, eu estou mostrando para o mundo que existem coisas muito mais importantes do que, novamente, meu ego, minha vaidade e meu orgulho. Para amar ao próximo como a si mesmo, eu tenho que abrir mão de alguns sentimentos que são tão danosos, tão tóxicos na minha vida. E é muito difícil, porque assim como as pessoas que hoje são viciadas em drogas, esses vícios são as nossas drogas. E nós somos suscetíveis aos sentimentos gerados quando nós não alimentamos esse vício. Porque quando eu deixo alguém me fechar no trânsito e não faço nada, me vem aquele sentimento de que eu estou sendo um palhaço. Quando alguém me ofende e eu não respondo à mesma altura, eu demonstro dentro do inconsciente que eu sou um covarde. Quando exige muito mais força para se dizer não vou responder na mesma altura, do que simplesmente usar o instinto agressivo e partir para cima da pessoa. Amar ao próximo como a si mesmo não significa abraçar todos que você encontrar. Não quer dizer que todas as pessoas do mundo possam entrar na sua casa ao bel prazer. Significa que você não vai desejar mal para outras pessoas, porque você não gostaria que outras pessoas lhe desejassem mal. Por mais ofendido que você seja, quando alguém vai contra as boas ações, a caridade, o auxílio ao próximo, você não deve nunca desejar mal para essa pessoa. Por maior inimigo que seja seu, maior inimigo, maior que seja o seu inimigo, você não deve desejar mal a ele ou a nenhum de seus familiares. Nós não gostaríamos que isso mesmo fosse feito a nós. Nós devemos desejar sempre às pessoas tudo de melhor. Nós devemos vibrar sempre amor, sempre pensamentos positivos, rogando para que o nosso país atinja um nível espiritual mais elevado. Digo-se nosso país, mas na verdade nosso planeta atinge esse nível. Nosso planeta precisa evoluir. E quando toda a população começa a fazer as coisas de forma correta, quem vai se sentir estranho de fazer errado são as pessoas que hoje se sentem superiores por fazer essas atitudes, por tomar essas atitudes de forma equivocada. Muitas pessoas hoje não têm o conhecimento que o que fazem é errado. Elas ainda são ligadas a um instinto de preservação que faz com que elas pensem apenas no próprio sofrimento. Elas não entenderam ainda que quando se vive em sociedade, se existe uma pessoa sofrendo, a sociedade inteira está sofrendo. Se existe uma pessoa passando fome, a sociedade inteira está passando fome. Isso não é doutrina política, isso não é vertente de pensamento político de esquerda, direita, não. São os ensinamentos do Mestre Jesus. Deseja ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo desejasse a você. Nós desejamos passar fome. E por que
que ainda aceitamos que algumas pessoas passem fome? Por que ainda olhamos para os nossos irmãos nas esquinas só porque estão com uma roupa que não condiz com o que nós achamos um código de etiqueta, porque estão com problema de higiene? Não sabemos o que eles estão passando, não estamos vestindo os sapatos daquela pessoa, não passamos o que aquelas pessoas passam. Mas não temos o menor preconceito de falar que aquelas pessoas são vagabundas que não querem trabalhar. Nós deveríamos parar de julgar, porque nós não gostamos de ser julgados. Amar ao próximo como a si mesmo é também levar em conta que quando alguém está nos criticando, nós usamos aquela frase famosa: você tem que entender. Por que as pessoas têm que entender se nós não buscamos o entendimento? Porque nós não buscamos entender o momento que a outra pessoa está passando. Porque nós, mais uma vez dizendo, movidos pela vaidade, pelo orgulho, pelo nosso egoísmo, achamos que os nossos problemas são muito mais importantes que os dos outros. Por que temos que esperar algum irmão próximo a nós passar por um problema médico e parar num hospital para começar a pensar o que nós poderíamos fazer para resolver esse problema? Quando é que eu vou realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Quando é que eu vou trabalhar minha empatia e principalmente quando eu vou ser mais caridoso? Fica difícil hoje fazer um evangelho e não mencionar o momento que nós estamos passando. Próximo de 300 mil irmãos. Se nós fizermos uma conta, 3 pessoas por família, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas sofrendo pelo desencarne de alguém. Se nós pensarmos quantas pessoas estão sofrendo nos hospitais e nós reclamando de termos que sair com a máscara na rua, me tira o ar a máscara. A melhor parte disso tudo é que nós somos filhos de um Pai maravilhoso, que nos permite aprendermos com os nossos erros. E nós sempre temos a chance de corrigir esses erros a cada dia. Não importa o momento, nós podemos começar hoje com os nossos cuidados com a higiene, tomando as medidas de segurança necessárias, olhando os nossos irmãos necessitados como irmãos e não como párias da sociedade, porque eles não o são, são irmãos, num momento difícil. Alguém pode dizer, mas existem sim, devem existir pessoas cometendo erros, mas essas pessoas pagarão, assim como disse Jesus, essas pessoas que estão cometendo os erros terão as suas contas a ajustar e não seremos nós. Não seremos nós a julgar e nem a condenar essas pessoas. A providência divina não permitirá que nenhuma dessas pessoas deixe de pagar pelos erros que cometeu. Mas nós podemos trabalhar para fazer parte da solução e não do problema. Nós podemos ajudar da melhor maneira possível. Se eu tenho condição, eu posso doar um alimento. Se eu tenho condição, mas não monetária, eu posso doar o meu ouvido. Se eu tenho condição, mas estou preso em casa, fechado em casa por segurança, eu posso doar uma oração. Eu posso doar meus bons pensamentos. Eu posso dedicar durante todos os dias, pelo menos 10 minutos de oração, de vibração, enviar energias positivas a todas as pessoas que estão passando por necessidade neste momento. Nós podemos indicar algum amigo que tem condição de auxiliar quando o problema é financeiro, alguma casa de caridade ou algum irmão necessitado. Nós temos essa obrigação,
porque é isso que nós gostaríamos que nos fosse feito caso fôssemos nós os necessitados. Não vamos perder uma única oportunidade de praticar os ensinamentos de Jesus. Não vamos perder uma única oportunidade de trabalhar os ensinamentos do Mestre, porque isso nos torna humanos. Isso nos faz melhor. Isso é o que Deus, nosso Pai, espera de nós, porque somos uma grande família e devemos hoje e sempre amarmos uns aos outros, amarmos os nossos inimigos assim como nos amamos. Vamos fechando uma vez mais os nossos olhos materiais, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, nos sentindo abraçados pelo amor de Jesus, o nosso irmão, nosso Mestre. Um amor que nos dá equilíbrio, nos ampara e nos fortalece. Um amor que adentra os nossos lares em forma de luz, une-se aos nossos bons pensamentos e sentimentos e se expande, e vai preenchendo cada canto, cada fresta e cada ambiente dos nossos lares, expandindo-se e formando ao redor do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, uma cúpula de vibrações positivas que levará todo amparo e proteção a todos os necessitados onde quer que eles se encontrem, sejam em lares coletivos como creches e orfanatos, asilos, casas de saúde, hospitais, clínicas. Que eles tenham muita força, muita proteção, que não desamparem nunca, pois são pessoas maravilhosas auxiliando, praticando aquilo que Jesus ensinou aos nossos irmãos que estão sofrendo. A esses irmãos também e seus familiares muito amor e muita luz, a compreensão necessária e o amparo. Aos moradores de rua e aos nossos irmãos viciados em drogas, álcool, que eles possam receber muito amor, muito carinho, que percebam aqueles que estão cometendo erros, que estão no caminho errado e que possam se sentir amparados, estejam prontos a voltar à sociedade com muito amor e sendo pessoas maravilhosas, porque com certeza todas têm o potencial para isso. Aos nossos irmãos que estão equivocados e hoje presos em casas de correção, que também possam compreender que cometeram seus erros e têm que pagar, mas que após isso ninguém os julgará, pois seremos uma sociedade melhor. Por todas as casas que praticam os ensinamentos, independente que seja de Jesus ou de qualquer outra vertente, a partir do momento que estejam praticando a caridade, o amor ao próximo, são amparados pelo amor de Deus. Que sempre possam continuar com suas portas, neste momento fechadas para os encontros presenciais, mas continuem com seus trabalhos de assistência social. Por nós mesmos, que possamos continuar sem nunca desanimar e com a fé inabalável em Deus que é nosso Pai, dizendo sempre: Pai, seja feita a vossa vontade. Assim, neste momento pedimos permissão para dar por encerrado o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, se possível, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais, nos auxiliem na divulgação desses materiais. É muito importante na evolução do planeta e de nós, seres humanos. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.